Antes de prosseguirmos no estudo da quantidade de movimento e sua conservação, vamos enunciar a segunda lei de Newton, em sua forma mais completa, e muitas vezes desconhecida por estudantes do ensino médio. Sabemos que a maioria dos alunos do ensino médio já tem familiaridade com as leis de Newton, já que a aplicação dessas leis é bastante explorada em exercícios dos mais variados tipos. Nesta videoaula, voltaremos a analisar a segunda lei de Newton, publicada em 1687, na obra de 3 volumes, intitulada Princípios Matemáticos de Filosofia da Natureza. Vimos no módulo que trata das leis de Newton, que a segunda lei, também denominada de Lei Fundamental da Dinâmica, é assim chamada, pois é a partir dela que se define a força como uma grandeza necessária para vencer a inércia de um corpo. Veja que a maioria dos livros didáticos apresenta de forma introdutória a segunda lei de Newton, enunciando que o resultado dinâmico da força resultante F sobre um corpo é igual ao produto da massa m pela aceleração a. A questão é que Isaac Newton não enunciou a segunda lei dessa forma. Força, igual ao produto da massa pela aceleração, é um caso particular da segunda lei de Newton, que só se aplica para corpos em que a massa não é alterada, e se movendo com velocidades muito abaixo da luz. Veja. Em sua forma original, a segunda lei foi enunciada em termos da variação de movimento, como segue. A mudança de movimento é proporcional à força motora imprimida, e é produzida na direção de linha reta, na qual aquela força é aplicada. Observe que nessa versão original, a massa e a aceleração não são citadas. É dito apenas que a força motriz é proporcional à mudança de movimento. Hoje sabemos que por força motriz, Newton estava se referindo ao impulso da resultante das forças sobre o corpo. E por mudança de movimento, devemos entender na linguagem atual, que Newton estava se referindo à variação da quantidade de movimento do corpo. Com base nesse entendimento do que vem a ser força motriz e variação de movimento, percebemos que a segunda lei de Newton é muito semelhante ao teorema do impulso, ao estabelecer que o impulso da força resultante, F, que age sobre um corpo em certo intervalo de tempo ΔT, é igual à variação de sua quantidade de movimento, ΔQ. Isto é, o impulso é a medida da variação da quantidade de movimento de um sistema. Marcaremos essa equação como número 1. Para provar a semelhança entre o enunciado da segunda lei de Newton e o teorema do impulso, partiremos do caso mais simples, onde a força resultante F é constante, e agindo durante um pequeno intervalo de tempo. Vamos lá. Se dividirmos ambos os membros da equação 1 pelo intervalo de tempo em que a força atua, obtemos como resultado a força resultante, F, igual à taxa de variação da quantidade de movimento nesse tempo. Marcaremos essa equação como número 2. Essa é a forma como a segunda lei de Newton foi enunciada originalmente por Newton, sendo aplicada tanto para sistemas de massa constante, como variável. Outra vantagem da segunda lei de Newton ser escrita em função da variação da quantidade de movimento, é que ela continua sendo válida na mecânica relativística de Einstein, que será tema de estudo no curso de Física Moderna. No caso particular em que a massa do corpo não é alterada durante a aplicação de uma força constante F, podemos escrever a equação 2 da seguinte forma. A força resultante, F, é igual à massa, m, vezes a taxa de variação da velocidade v, no tempo. Isto é, a força resultante, F, é igual à massa, m, vezes a aceleração do corpo. Marcaremos essa equação como número 3, que é a forma mais conhecida da famosa segunda lei de Newton. Porém, devemos ter cuidado. Essa última expressão só é válida para corpos de massa constante,
e dentro do limite de baixas velocidades, ou seja, de velocidades bastante inferiores à da luz, conforme já analisado na videoaula que trata dos axiomas da mecânica clássica. Para uma aplicação mais abrangente da segunda lei de Newton, devemos utilizar a equação 2, onde a força resultante sobre o corpo é escrita em função de sua variação de quantidade de movimento. No caso mais geral de forças que variam no tempo, a equação 2 poderia ser demonstrada através de técnicas de cálculo infinitesimal, onde o intervalo de tempo, ΔT, tende o mais próximo possível de zero. Porém, tal cálculo foge ao escopo do ensino básico, sendo estudado apenas no ensino superior. Espero você na próxima videoaula, onde aprenderemos a distinguir forças internas e externas, associadas a um sistema. Para acessar todas as videoaulas do módulo, clique no link da playlist, no canto superior direito de sua tela, ou logo abaixo na descrição. Se gostou do canal, inscreva-se, dê o seu like. Acione o sininho para ser notificado assim que for publicado novas videoaulas, e participe com seus comentários e sugestões. Até breve.